Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje, dando sequência às palestras do Congresso Espírita 2017, nós vamos apresentar a lindíssima palestra de Eduardo Miyashiro, que falou sobre as fraternidades do espaço e a fé dos seus veneráveis. Vocês vão se encantar com essa palestra tão linda que conta praticamente a história da Federação. Vamos assistir? Caríssimos irmãos, que possamos contar com as bênçãos do nosso Mestre e com o apoio das fraternidades do espaço nesse nosso encontro. Em primeiro lugar, queria registrar aí para a Zulmira e para a equipe uma virtude inerente às atividades deste congresso, é a pontualidade, né? 2h30, cortina abriu, e todas as outras que eu pude participar estão começando com uma pontualidade irreparável. Isso é um dever para nós, né? Nós demonstrarmos o esforço de cumprir e respeitar as pessoas. Segundo, eu talvez tenha agido aí pela lei do menor esforço. Tinha um texto contendo todas estas coisas que a Maria leu aqui. Eu acho que são muitos detalhes, né? No final das contas, aquilo que a gente faz é puramente porque nós temos obrigações e compromissos com a consciência. No fundo, aquilo que a gente faz no trabalho voluntário e na doutrina espírita é para nós mesmos, porque assim a gente começa a fazer um esforço de autoeducação para melhorar após anos, décadas e milênios de erros do passado. Então, a lista de atividades que uma pessoa faz, ela não, na verdade, não é uma lista de conquistas, né? E sim de obrigações morais. Nós falarmos das fraternidades, eu creio que o convite surgiu porque esse assunto foi tema de um dos encontros do programa de TV da Federação, e surgiu o interesse pelo assunto. Porém, acho que os devidos créditos, né? A gente deve, em primeiro lugar, o primeiro a escrever de maneira mais completa sobre as fraternidades foi Edgar Armond. Ele escreveu um pequeno opúsculo chamado As Fraternidades do Espaço, que reunia a sua experiência no contato com esses grupos, orientando a formação de diversas atividades da doutrina ao longo de muitas décadas da sua vida. Posteriormente, uma trabalhadora da qual a gente tem muita saudade, desta casa e de algumas casas da Aliança, Dona Marta Galego Tomás, pôde registrar com um pouco mais de detalhe a vivência, junto ao Edgar Armond, dos grupos mediúnicos que atuaram para que melhores informações sobre as fraternidades pudessem ser conhecidas. Então, a Federação, neste ano, está promovendo uma reedição do primeiro livro que Dona Marta escreveu sobre as fraternidades, que é o Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço. Então, este trabalho reúne estas experiências do grupo mediúnico do qual Dona Marta participava, coordenado por Edgar Armond, e que contém as informações, algumas delas mencionadas hoje aqui no nosso encontro. Uma sequência deste livro, nós descobrimos depois, porque Dona Marta, conversando conosco, lembrou que possuía algumas anotações em que, utilizando o mesmo método, onde médiuns diferentes podiam captar informações
em ocasiões diferentes sobre a mesma fraternidade. Então, a continuação deste livro é Histórias das Fraternidades. Então, Histórias das Fraternidades é um livro que complementa os assuntos que, em primeiro lugar, foram trazidos a público através do livro do Instituto de Confraternização Universal. Porém, para que nós possamos assimilar o verdadeiro valor espiritual destas obras, é necessário que nós tenhamos uma visão de conjunto sobre alguns aspectos da história. A história, ela é abrangente. A história, por outro lado, ela tem a dificuldade para os encarnados de não contarmos mais com o registro vivo das testemunhas dos fatos históricos. Disse Aristóteles que a única coisa mais universal que a história é a poesia, porque, de fato, as referências não são a de uma ciência investigativa, e sim as referências e as influências que as sucessivas gerações de seres humanos foram trazendo uns para os outros e, com isso, modificando o rumo da história. Nós podemos perceber que, nessa sequência, compreender a sucessão dos fatos é alguma coisa que escapa para nós, seres humanos. E se não fosse a benevolência da espiritualidade superior, nós não teríamos esta visão. Se não fosse a oportunidade que os espíritos superiores oferecem de, quando a humanidade alcança um mínimo estágio de compreensão, trazer informações dos arquivos etéreos, trazer notícias registradas pela impressão das atividades humanas no fluido universal, não fosse esse registro, nós teríamos uma incompreensão muito grande sobre as causas verdadeiras dos fatos históricos. Talvez a obra mais brilhante que nós tenhamos sobre a história da Terra e da humanidade é A Caminho da Luz. Em pouco mais de 300 páginas, Emmanuel conta 4 bilhões de anos de história espiritual do planeta. E uma obra semelhante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, num volume semelhante de páginas, conta 1000 anos da história espiritual do Brasil, que começaram muito antes do descobrimento. A dona Marta, ela mencionou que, entre esses vários registros históricos da espiritualidade, a primeira menção se faz quando Ismael, após um encontro com o Mestre Jesus, aprofundando a sua missão de construir a pátria do Evangelho, apela à cooperação dos grupos fraternais da espiritualidade. É o primeiro registro, uma breve expressão que demonstra que já havia previamente na espiritualidade uma organização de entidades espirituais preparada para ajudar a mudar o processo evolutivo da humanidade de modo coletivo. Mas este registro fica então como uma frase do Humberto de Campos no livro, e mais tarde nós podemos compreender que, com o início das atividades da Federação Espírita do Estado de São Paulo em 1936, existe uma aproximação de grupos de espíritos muito preparados para uma mudança social, histórica, psicológica, coletiva, que vai ajudar a humanidade. Para que a gente possa entender essa aproximação das fraternidades no momento de organização da FEESP,
eu peço licença para fazer uma conexão de várias escalas de tempo. A primeira delas é a própria mudança da humanidade. Nós estamos encarnados para evoluir. A lei da evolução, que se manifesta sobre os corpos e sobre as espécies viventes, se manifesta principalmente sobre as almas, as centelhas divinas, nós espíritos. Porque, afinal de contas, a matéria é simplesmente o instrumento utilizado para a evolução das almas. Então, não existiria planeta, sistema solar, galáxia, se não fosse para constituir instrumento de trabalho para a transformação das almas. E é por isso que se equivoca a posição materialista, onde o elemento alma ou o elemento humano, ou ele é desprezado, não reconhecido, ou ele é simplesmente mais um fator no conjunto da criação. Na verdade, lembrando do Livro dos Espíritos, tudo o que existe, Deus, Espírito e matéria. Os espíritos evoluem, criados por Deus. A matéria é um instrumento que faculta esta evolução. Bom, nessa escala, portanto, o planeta Terra é nossa morada e a nossa escola. Devido à nossa estrutura psicológica, nós não lembramos das encarnações anteriores. Isso é uma necessidade no atual estágio evolutivo. Talvez cheguemos a conquistar a memória integral ou a não perda das memórias de fatos em um estágio evolutivo superior. Mas não é esse o nosso estágio agora. Então nós precisamos contar com a espiritualidade superior para que eles nos mostrem a sequência de passado, presente e futuro. Nós estamos encarnados para evoluir. Nós não lembramos das nossas dificuldades de quando éramos Pithecanthropus erectus, de quando éramos homens neandertais. Nós não lembramos das nossas experiências quando estávamos descobrindo o fogo, a roda, mas sabemos que isso fez parte do nosso processo evolutivo. Mas à medida que a gente vai conquistando um pouco melhor domínio sobre quem somos, ou seja, nos tornamos um pouco mais conscientes de que somos seres, mudam algumas condições. E é por isso que nós precisamos nos libertar da fase animal, que é a fase em que nós simplesmente lutamos para sobreviver. E quando nós construímos a civilização, com certeza isso é uma conquista, mas nós ainda não nos desapegamos dos instintos primários de que nós precisamos lutar para sobreviver. E a gente precisa de ajuda para deixar os estágios inferiores. É graças a isso que os espíritos superiores de vez em quando encarnam entre nós em missões para nos libertar do estágio da animalidade. Bem, isso aconteceu em muitos momentos da história, mas de uma maneira bem didática. Allan Kardec colocou no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu imagino o seguinte: nessa plateia acho que todo mundo tem um exemplar do Evangelho em casa, não tem? E acho que todo mundo o consulta todos os dias e fazemos o Evangelho no lar no mínimo todas as semanas. Então é um livro, é um instrumento de trabalho nosso. O capítulo 1 contém a ideia das 3 revelações. Então, a ideia das 3 revelações, ela tem muito a nos ensinar com relação a de onde nós viemos, para onde nós vamos. Foi necessário um esforço da espiritualidade superior para nos arrancar do politeísmo e reconhecer Deus. Primeira revelação. Nós não conseguimos isso sozinhos, nós precisamos da ajuda de missionários. Nós tivemos a segunda revelação porque nós ficamos encarcerados na adoração formal de Deus.
e para nos libertar daquele vínculo de formalismo, onde uma oração demorava 1h30 e só podia ser proferida no Templo de Salomão, veio a segunda revelação, que nos ensinou que Deus nos escuta trancados em nossos quartos, conversando de filho para pai. Essa foi uma revelação tão chocante que o revelador foi condenado à morte. Mas eles continuam investindo em nós. E nós não fizemos um trabalho muito bom da segunda revelação, infelizmente. Porque, decorridos 1000 anos da morte do revelador, nós fazíamos guerras santas em nome da sua mensagem. Então, no ano 1000, era válido mobilizar exércitos para matar não cristãos em nome do Cristo. Isso também não estava muito bom, né? E é por isso que precisamos de uma terceira revelação. E nesta terceira revelação, a espiritualidade combinou de superar o véu do esquecimento e nos dizer o seguinte: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só que tudo que vocês escolhem fazer tem uma consequência. No fundo, a grande lição da terceira revelação é a da responsabilidade. Então nós precisamos das revelações para nos adiantarmos. Este é o papel da terceira revelação. Porém, nós precisamos cultivar as ideias da terceira revelação. Isso não foi possível porque o ser humano continua vinculado lá na idade da pedra. Nós ainda rosnamos quando alguém avança sobre aquilo que achamos que são nossos direitos individuais. Quando aparece algum companheiro, algum colega no nosso trabalho profissional, mais eficiente do que nós, em vez de nós abraçarmos, nós rosnamos. E o nosso inconsciente começa a tramar a descoberta dos erros e das falhas do colega. Isso vem da nossa animalidade. Nós precisamos superar isto. Então, devido à nossa tendência à agressividade e à animalidade, a espiritualidade não conseguiu mais do que 15 anos no século XIX, em que a Europa não tivesse guerra. A Europa só não teve guerras nacionais de 1854 a 1870. Vocês acham que isso é coincidência? Ou seja, coincide com os períodos em que Kardec toma conhecimento das primeiras manifestações físicas e vai até o ano seguinte ao seu desencarno. Então não pode ser coincidência isso, gente. Por outro lado, quando a França decreta a guerra contra a Prússia em 1870, fecham-se as condições para que a humanidade consiga assimilar as novas ideias. E é por isso que o Brasil, que já estava escalado no processo de construir uma pátria onde a vivência do Evangelho fosse uma experiência positiva, né, passa a ser o ambiente social coletivo mais favorável ao desenvolvimento da terceira revelação. Então é por isso que nós temos hoje uma pátria como o Brasil, com 14 mil centros espíritas, e nós temos pouquíssimos centros espíritas na França. Então vejam que isso não é um problema do povo francês, isso na verdade está na estrutura de personalidade do ser humano do planeta Terra, de gostar de uma guerrinha. E se a gente ligar o telejornal hoje, as notícias são desta ordem, quer dizer que as coisas não mudaram muito. Bom, nós precisamos fazer o nosso papel. A terceira revelação começou a se desenvolver no Brasil, e ela somente pôde se desenvolver numa transição de império para a república, que é o que aconteceu no final do século XIX, porque ideias muito abertas começaram a ter condições de circular no Brasil. E o espiritismo sofreu o influxo destes novos ventos. As pessoas tinham o Pedro II como o imperador mais liberal da época.
E não foi à toa que foi a monarquia absoluta mais longa da história do Ocidente, 49 anos. Quem lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe que Pedro II, na verdade o espírito Longinos, o famoso centurião que espeta com a lança o corpo do Cristo, é convocado pelo próprio Cristo para renascer como Pedro II. Então, o Brasil teve um apoio fortíssimo da espiritualidade para se organizar. O Espiritismo, vindo nesta época de transformação do Brasil de império para república, ele é envolvido por este vento das novas ideias. Nós tínhamos um desafio que era uma sociedade relativamente tradicional, agrícola, baseada em valores um tanto conservadores. E é por isso que tiveram que reencarnar pessoas excepcionais para implantar o Espiritismo no Brasil. Então, nessa época das grandes mudanças de ideias, que coincide com a época da libertação da escravatura, encarnam tanto pessoas para defender a abolição dos escravos e o regime republicano, como encarnam pessoas para defender as ideias da doutrina espírita. E encarnam pessoas que têm força moral para fazer isso com a tribuna e com os braços, porque construíram obras sociais extraordinárias. Então não é à toa que reencarnaram juntos o Eurípides, a Anália Franco, Francisco Bastos, o Batuíra, o Zé Petitinga, o Caiba Schutter, vocês consultem as datas de nascimento deles. Tá? Então isso foi programado pela espiritualidade. Porém chega uma época onde nós não podemos mais viver somente da dependência de luminares da doutrina espírita. Nós precisávamos fazer a nossa parte como um movimento coletivo, como gente que se une, que coloca o seu tijolinho, não fica lá só esperando o fulano dizer o que é para fazer e a gente simplesmente vai atrás. A gente tem que se esforçar, cada um no seu posto de trabalho. Então passa a época destas lideranças excepcionais, onde nós tivemos referências que ajudaram a construir uma imagem da doutrina espírita, que nos ajudaram a construir uma mensagem onde as pessoas das outras religiões até podiam dizer, não acredito em nada do que vocês falam aí, mas tenho que respeitar as suas obras. Esse foi o trabalho destes bandeirantes do Espiritismo. Mas quando chega a época do trabalho coletivo, é a época onde as cidades aumentam, onde a industrialização chega, e esse é o papel de São Paulo. É nesse sentido que essa escala de tempo que nós estamos falando, veja, milhares de anos, 3 revelações, nós estamos chegando aqui no século XX e na fundação da FESP, que foi fundada numa época onde a sociedade estava se tornando industrial, onde estava havendo necessidade de braços operários, onde houve um forte fluxo migratório, onde vieram gentes de todos os países, e isso se manifesta no perfil da sociedade paulistana até hoje. Vocês notaram na minha cara? Se vocês imaginarem de onde vieram meus avós, é simplesmente um caso entre milhões de todos nós que temos ancestrais em todas as partes do mundo. Essa é a característica de São Paulo. E é a característica do sofrimento, porque vem gente que nunca mais vai ver a sua família, gente que veio perseguida, jurada de morte, fugido de revoluções e guerras, e vinham para trabalhar 12, 14 horas por dia numa fábrica, e não entendiam nada do que estava se falando. Então vocês imaginam o perfil psicológico de pressão que sofria a população paulistana em geral. Nessa época, 1920, 1930, não tinha psicoterapia, não tinha Lexotan, não tinha internet. A saída para o refrigério da alma era a religião.
Então é claro que os católicos foram mais procurados, os protestantes foram mais procurados, os espíritas foram mais procurados também. Só que em 1930 nós tínhamos um pouco senso de organização, que nós tínhamos vindo dessa fase onde a gente estava meio que no embalo dos bandeirantes do espiritismo. Então, gente, a construção da FESP é a construção de um laboratório gigantesco, uma usina de trabalho que devia se organizar e estudar, investigar as formas de atender a uma população que se aglomerava nas nossas portas e nós não sabíamos como atender essa grande massa. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br online para você. Vocês estão ouvindo Miyashiro falar sobre esse livro, O Instituto de Confraternização Universal e as Fraternizados do Espaço, de Marta Galego Tomás. A Federação está vendendo esse livro neste mês pela metade do preço. Aproveitem! No vendas@fiesp.org.br. Obrigada! E assim, voltando deste pequeno intervalo, nós vamos continuar com a palestra de Eduardo Miyashiro, diretor-geral da Aliança. Esse é o papel do ARMON. Então, o papel do ARMON, ele é um papel de investigar como construir o trabalho coletivo, como construir o trabalho que possibilita que cada um de nós possa colocar o seu tijolinho na grande obra. E que não fiquemos simplesmente acomodados esperando que renasça mais uma pessoa para dizer o que a gente tem que fazer. Então, o que acontece? Na construção desse modelo de trabalho coletivo, surge uma primeira necessidade: investigar como é que nós vamos não atrapalhar o plano espiritual superior. Então, a gente precisava estudar a forma da espiritualidade trabalhar. Ele colocava os videntes que haviam desenvolvido mediunidade, às vezes aos trancos e barrancos, com muita dor e sofrimento, mas que conseguiam entender que aqui havia uma atividade espiritual intensa, que na frente dessa casa formavam-se filas. E os videntes começavam a ter visões muito peculiares. Uma das primeiras era que, quando se concentravam nas portas desta casa, pessoas com processos obsessivos muito prolongados, e as filas eram predominantemente constituídas por esse tipo de necessidade espiritual, formava-se ao lado uma massa imensa de espíritos revoltados, de espíritos destilando maldade, revolta, incompreensão, todos necessitados de ajuda, os encarnados e os desencarnados. Mas nesse clima de ódio que os médiuns viam, o que fazer? Porque às vezes esses espíritos se uniam para fazer um combate espiritual vibratório muito agudo no ambiente da federação. Só que nesta hora começava a acontecer uma coisa muito peculiar. Começava a se organizar espíritos trajados como soldados da época das cruzadas. Cavaleiros, lanceiros, escudeiros,
e se organizavam na frente da federação de uma disposição estratégica tal que em poucos minutos aquele ataque das forças das trevas era totalmente dissipado. Isso causava um interesse muito grande. Mas quer dizer que o plano espiritual nos ajuda mesmo, ele nos protege. Mas aí alguém perguntou, mas o que está fazendo esse pessoal? Nós estamos em 1940, as cruzadas já foram faz quase 1000 anos, estão aqui na rua Maria Paula, no meio da cidade de São Paulo. E aí começaram a notar outras coisas também. Quando a fila era formada por pessoas cuja saúde estava muito debilitada por processos de desequilíbrio espiritual, aí aparecia outro tipo de espírito, né? Dr. Bezerra naturalmente apareciam muitos médicos e muitos espíritos que se notabilizaram nas questões da saúde. Eles ajudavam muito, embora aqui a gente só soubesse fazer assim uma oração, a gente ainda estava investigando os métodos, mas a gente sabia, pela observação, que a espiritualidade tinha recursos muito mais avançados. Por exemplo, a preparação dos ambientes. Às vezes as pessoas vinham com os pensamentos carregados de preocupações, de tristeza, de vibração negativa, de ideias autodestrutivas. O ambiente começava a ficar pesado. Aí apareciam os índios brasileiros, eles tinham uma habilidade com essas energias de ambiente, e em poucos minutos o ambiente ficava elevado. Isso começou a trazer para a equipe do Armon algumas evidências interessantes. A primeira delas é a que o plano espiritual tem uma metodologia de trabalho. As equipes têm um treinamento e uma especialização de acordo com o tipo de tarefa. Então é a defesa, a proteção, a segurança, o ambiente. Uma coisa muito peculiar que está ligada à história do Espiritismo. Sempre se fez palestra sobre o Evangelho, porque a gente sabe, desde o início, que compreender a mensagem do Cristo ajuda a entender a nossa própria necessidade espiritual. E nessa hora, os médiuns viam, por exemplo, inspirando o orador daquela preleção, o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant, o Castro Alves. Falavam, mas esse pessoal viveu aí na época da abolição. Então isso reforçava a ideia de que as equipes da espiritualidade estavam preparadas de acordo com o tipo de tarefa. E é por isso que esta casa, como um laboratório de trabalhos espirituais organizados, criou os métodos padronizados com base nos passes magnéticos e com base no treinamento e principalmente com base na divisão de tarefas. Então tem gente que entrevista, tem gente que recebe, tem gente que encaminha, tem gente que se prepara para fazer a preleção, tem gente que treina determinados tipos de passe magnético. Esse modo de atender, ele foi estudado por algumas décadas, foi aperfeiçoado e foi multiplicado. Então isto é um legado destas equipes de espíritos. E o trabalho do Armon foi o trabalho de disciplinar a anotação e a aplicação disso para nós encarnados. Só por isso, só por esta contribuição a permitir que pequenos núcleos de grupos de pessoas voluntárias tivessem o treinamento para colaborar com a espiritualidade, para acudir o sofrimento, só isso já seria o grande mérito do trabalho da Federação nessa década. Porém, as pessoas não se contentaram com isso e começaram a perguntar, mas quem são estes espíritos que inspiraram todo esse trabalho? Então esse é o assunto, não? Na verdade, o tempo nosso aqui foi só para dizer que as fraternidades do espaço são essas equipes que estão entranhadas na história de como desenvolver melhor o trabalho para servir ao semelhante. Cada um deles tem um processo de desenvolvimento de experiências. Os cruzados, quando foram interrogados sobre como é que eles se organizavam para defender os ambientes religiosos, porque eles falaram que eles defendiam os ambientes religiosos, e não é uma exclusividade dos centros espíritas, é porque, ao longo de séculos, eles reconheceram que se perderam na violência das cruzadas, buscaram o processo redentor através das reencarnações,
se reuniram novamente no espaço pela afinidade, reconheceram a experiência que haviam desenvolvido para proteger militarmente os lugares sagrados do Oriente e se comprometeram a trabalhar pelo bem, protegendo os lugares onde se cultua a Deus com a sua experiência, só que desta vez sem promover o derramamento de sangue. Essa é a causa da fraternidade dos cruzados. E assim vocês imaginam que a fraternidade dos irmãos humildes, liderada por Bezerra de Menezes, quando foi perguntado, ele falou: nós não temos nome. Foram os outros espíritos que deram o nome da fraternidade dos irmãos humildes, porque eles eram tão humildes a ponto de dizer: olha, não precisa chamar a gente de nada, o que a gente quer é servir. Só que eles tinham essa experiência, essa habilidade na questão das causas da saúde. A saúde mental e a saúde espiritual e a saúde física são muito interligadas. E Bezerra, naturalmente, é o dirigente da fraternidade dos humildes. Quando se identificou os abolicionistas, se percebeu a questão da fraternidade, da lei áurea atuando para inspirar as causas do bem. Então, por exemplo, o primeiro curso de oratória foi desenvolvido nesta casa pelo Dr. Otto Teixeira de Abreu. Era a necessidade de multiplicar e preparar pessoas para a tribuna, e não é para a gente se mostrar mais do que ninguém, e sim porque há uma necessidade muito grande de comunicar ideias. E os abolicionistas fizeram isso muito bem na época, libertando irmãos em sofrimento por gerações. E talvez o grande desafio tenha sido manter a comunidade espírita preparada para os desafios do presente e do futuro. Resolvida esta questão de como se organizar para atender a comunidade de pessoas que buscam assistência na casa espírita, surgiu imediatamente um outro problema: a tendência do ser humano para uma guerrinha, que é o que nós falamos. Nós temos uma atração irresistível para as guerras. E em 1939, a maior guerra que nós já tivemos. É por isso que Bezerra, a partir de 40, começa a percorrer todas as casas espíritas do Brasil, pedindo o socorro das orações e vibrações. Porque nos campos europeus, as pessoas não sabiam mais rezar. Não é que não sabiam, não tinha mais espaço mental para rezar. Quando você acabou de perder um filho, depois perde o marido, depois a casa é bombardeada, não tem mais espaço mental para rezar. Então as equipes espirituais que tinham que acudir desencarnes de milhares por dia, às vezes milhares por hora, de acordo com o tamanho da bomba, não tinham vibração. Porque eles precisam também de um pouquinho de fluido dos encarnados. As orações dão esse material. É por isso que Bezerra veio pedir a todas as casas, como a esta casa: vamos fazer vibrações, porque nossos irmãos vítimas da guerra estão necessitados. Esta casa atendeu de uma forma muito peculiar, que era o próprio jeito de pensar de Edgar Armond. Vamos nos organizar no mesmo dia, na mesma hora, para que haja maior eficácia na coleta das energias. Única noite que este salão não estava ocupado era às quintas-feiras. Então, o Armond sabia que pela federação estar localizada na região central, tinha muita gente que trabalhava nas imediações. Então ele combinou o seguinte: olha, todos os voluntários que trabalham nas imediações, antes de se dirigirem para seus lares, passem na federação das 19h30 às 20 horas, porque nós vamos fazer meia hora de concentração para vibrações. Este esforço foi valioso para a espiritualidade, tão valioso que uma fraternidade foi designada para acompanhá-lo. Porque logo depois do início do trabalho das vibrações coletivas, das quintas-feiras às 19h30 no Salão Bezerra de Menezes, começaram a aparecer
espíritos diferentes. Eles vestiam uma túnica com um trevinho verde colado aqui na altura do coração. E eles organizavam o trabalho da coleta das vibrações, inspiravam a pessoa encarregada das orações e preces, inspiravam por vezes o médium encarregado da mensagem final do trabalho. E eles também foram perguntados: mas quem são vocês? E o dirigente era um espírito tipicamente oriental. Ele se apresentou como Razin. E o Armon já o tinha visto, não sabia aonde, não? Mas percebeu que eles tinham muita coisa em comum. Resolveram então aprofundar o trabalho das vibrações e permanecer nele mesmo depois do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O Razin insiste para o Armon: olha, este é um trabalho permanente, ou pelo menos até que a humanidade não tenha mais esta irresistível atração para a destruição. Provou-se certa a sua recomendação, porque logo após a Segunda Guerra, começa a guerra na Coreia, guerra no Laos, guerra no Vietnã, e isso se espalhou também, América Central, foi uma coisa complicada. Simplesmente a nossa atração pela violência precisa ser resolvida, superada, mas a gente, para isso, precisa seguir os passos da espiritualidade. Questão 132 do Livro dos Espíritos: a nossa encarnação precisa ser aproveitada para a nossa transformação. Essa é a finalidade da vida. Questão 625, a gente precisa de uma referência, porque sozinho a gente não consegue. Só que a referência nós temos há 2000 anos, porque a pergunta 625, a resposta da referência é Jesus. E finalmente, quando Kardec pergunta: não é fácil a gente se modificar, né? A gente precisa do quê? Precisa de uma referência, precisa de um método. E na 919, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. E seguida pela recomendação de Agostinho de fazer uma autoanálise diária. E o difícil é o diária, né? Autoanálise a gente faz, mas diariamente a gente precisa ter método. Com isso em mente, Razin sugere ao Armon: vamos colaborar na mudança do mundo? Nós precisamos experimentar uma coisa diferente. Nós precisamos envolver as pessoas que foram cativadas pela mensagem espírita, envolvendo-as num processo de autoconhecimento. Porém, isso só se fazia na antiguidade em escolas de iniciação espiritual, nos antigos templos da sabedoria oriental. Quando o Ocidente se tornou muito prático e utilitarista com o advento do Império Romano, todas as tradições de escolas espiritualistas iniciáticas se perderam no Ocidente. Porém, é possível que no ambiente onde as pessoas aprenderam a valorizar a espiritualidade, seja possível tentarmos recriar um caminho de iniciação espiritual. Não precisamos fazer como na época do Antigo Oriente, com escolas iniciáticas fechadas, mas nós podemos convidar as pessoas para um curso e depois progressivamente oferecer as ferramentas de autoconhecimento que tornam este curso um caminho de autoconhecimento iniciático. É por isso que, de 45 a 50, em sucessivos encontros com a Fraternidade do Trevo, Armon prepara a proposta que ele apresentou em abril de 1950, Escola de Aprendizes do Evangelho. A princípio ela foi entendida como um curso espírita, porém, eles sabiam que a tônica não era a simples informação doutrinária, e sim a transformação moral do indivíduo.
ou seja, um processo de iniciação onde o indivíduo mergulha para conhecer melhor a si mesmo e planejar como é que ele vai mudar a si mesmo. Ninguém me muda a não ser a mim mesmo, a não ser eu mesmo. Essa é a questão. Então, para mudar a humanidade, é preciso começar cada um por si mesmo. Não, é por isso que as revoluções que pretenderam mudar a história da humanidade não foram bem-sucedidas, porque o revolucionário quer mudar todo mundo, do seu jeito, e não cogita de mudar a si. O ser humano precisa cogitar de mudar a si mesmo. Esse é o legado da Fraternidade do Trevo, o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho. E eu creio que aquela ideia de que o Armand já conheceu o Razin de algum lugar, ela foi se consolidando com os encontros mediúnicos que eles tiveram, e que muitos deles foram anotados pela Dona Marta. Uma das histórias mais bonitas é justamente quando o Razin pode descrever como é que ele teve a iniciativa de criar a Fraternidade do Trevo, que nós vamos repetir aqui, mas convidando que a leitura do livro diretamente, né? Essa história está nos 2 livros, seja feita por vocês. Razin relatou que ele era mercador, comerciante, dono de uma frota de barcos que cruzava o Mediterrâneo carregando mercadorias entre os portos. E ele tinha negócios a fazer em Jerusalém. Aportou suas embarcações em Jope, seguiu numa pequena caravana a Jerusalém. E nesse momento a gente conhece uma característica do Razin, uma pessoa idealista. Ao longo da sua vida ele conheceu inúmeras injustiças, perseguições e sofrimento perpetrados pelos grandes governantes da época, século I, pleno Império Romano. E ele sonhava todas as noites com um governante justo e generoso, alguém que pela sua sabedoria e bondade fosse capaz de inspirar a mudança e o fim da violência. Ele sonhava todas as noites com este missionário. E o seu maior choque foi ao entrar em Jerusalém, ver o missionário com quem ele sonhava todas as noites, carregando uma pesada cruz de madeira rumo ao Morro do Gólgota. Chocante para Razin. Ele via Jesus em sonhos. Ele seguiu magnetizado o cortejo, acompanhou a pregação do corpo do mestre, admirou o silêncio e as palavras de perdão e compreensão, acompanhou a descida do corpo a pedido de José de Arimateia, sem palavras, sem condições de abrir a boca, emocionado por aquele momento. A única coisa que ele pôde fazer foi apanhar uma folha de trevo do chão, manchada pelo sangue do Cristo. Ele levou como uma lembrança para a hospedaria e não conseguia dormir. Ficou pensando nisso o tempo todo. Quando ele se lembrou da folhinha do trevo, ele foi buscá-la nas dobras da túnica e a folha havia sido transmutada em um material brilhante. Para ele foi um sinal extraordinário, que a sua vida estava transmutada em algo diferente a partir daquele momento. E ele, que estudou a mensagem do Cristo nos próximos meses que se seguiram à crucificação, passou o resto da sua vida aportando em cada porto do Mediterrâneo, reunindo as pessoas para ensinar as lições de Jesus. Quando ele desencarna, ele tem a honra de ser recebido pelo Mestre.
porque aquele trabalho diário foi transformador para muitas pessoas. E o mestre convidou-o, simbolicamente devolvendo o trevo às mãos de Razin, em espírito, para que utilizasse aquele símbolo para mobilizar pessoas a se conhecerem melhor, para abraçarem a mensagem do bem. Naquele momento, Razin formulou a ideia de não fazer isso sozinho, de organizar os cristãos fiéis à causa do mestre para criar a Fraternidade do Trevo, que decorridos 2000 anos, encontrou um público receptivo no Salão Bezerra de Menezes, às quintas-feiras, às 19h30, para iniciar mais uma frente de trabalho da Semeadura do Bem. Nós escolhemos a história da Fraternidade do Trevo, porque entre todas as histórias das fraternidades, nós entendemos que ela demonstra que nós espíritos, quando abraçamos uma causa pelo bem, nós podemos nos unir, nós podemos somar nossos esforços para ajudar a transformação do mundo. Nós somos milhares, nós somos convidados às nossas tarefas todos os dias e todas as semanas. Às vezes temos que vencer a nós mesmos, a nossa inércia, a nossa preguiça, o nosso esquecimento, a nossa falta de compromisso, a nossa impontualidade. Mas se nós nos conhecermos melhor, nós poderemos nos reunir em fraternidade. Quando estávamos aqui na abertura do evento, lembramos que Divaldo esteve presente aqui na Federação em 1954. O Armon havia dirigido a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho e aguardava um sinal da espiritualidade para promover a primeira turma à condição do discípulo de Jesus. E a mensagem do Razin foi uma mensagem extraordinária. Ela fala da influência das iniciações antigas sobre a espiritualidade da humanidade, fala sobre os graus da iniciação do Cristo, quando ele fala dos 500 da Galileia, dos 70 servidores e do colégio dos 12 discípulos, comparando aos 3 graus da iniciação da Escola de Aprendizes do Evangelho. E, finalmente, fala sobre o discípulo de Jesus que tem que prosseguir em atividade. Às vezes, nós achamos que, já estou cansado, estou gripado, não estou com vontade, né? E ele lembrava simplesmente o seguinte: olha, quando a gente estava buscando o templo da iniciação lá na Arábia, o maior perigo eram as tempestades de areia. E o viajante do deserto sabia que, para chegar ao seu destino, ele tinha que caminhar, mesmo que a tempestade não deixasse, porque se ele se movimentasse o tempo todo, a areia ia caindo para baixo e ele ficava por cima e não morria sufocado. A mensagem da Fraternidade do Trevo: não cessemos nossa atividade no bem, porque senão nós morreremos espiritualmente. Isso é importante. Nós, companheiros da mensagem do Cristo, temos que prosseguir sem cessar. Mensagem de todas as fraternidades para nós, seus irmãos em humanidade. É isso. Muita paz para todos nós. E assim encerramos esta palestra de Eduardo Miyashiro sobre as fraternidades, sobre a história da Federação. Nós aqui ficamos emocionados. Espero que vocês também tenham gostado. Se perderam algum trecho ou querem rever esta palestra, será novamente exibida pela TV aberta no domingo às 16 horas e depois será alocada no site da Federação, fiesp.org.br. Muito obrigada.